Vamos então a mais uma aula a respeito do balanço patrimonial, o controle da empresa, né? E nessa última aula a respeito do balanço, vamos fazer a análise do balanço patrimonial, certo? Como segue então, vocês já receberam o material para ser completado, né? E a gente vai seguir aqui a análise do balanço patrimonial. Então, primeiramente, os índices de estrutura patrimonial. Patrimônio, então. Tá? O patrimônio líquido, que é o principal, que a gente tem, praticamente a gente já fez o cálculo, pessoal, lá no balanço. Então, a gente só está colocando aqui novamente para chamar a atenção da importância que tem o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido vai ser a soma dos bens e direitos menos as obrigações. Ou, né, como vocês aplicaram a fórmula antes, lá no balanço, patrimônio líquido é igual ao ativo total menos a soma das dívidas. Então, a soma do ativo é tudo bens e direitos, né? Menos as dívidas que vocês têm, que são as obrigações, tá? Que é o passivo circulante e exigível a longo prazo. O resultado do patrimônio líquido é só transpor aqui para análise para a gente ter ele aqui na análise do balanço. Patrimônio líquido positivo é quando a soma dos bens e direitos são maiores que as obrigações, tá? Então é simples, deu positivo o número, tu tem patrimônio líquido. Então as tuas contas não superam o teu patrimônio. Então quer dizer que tu está solvente ainda, ou seja, tu vendendo tudo, tu consegue pagar as tuas contas. Patrimônio líquido nulo, quando os bens e direitos são igual às obrigações. É difícil, né? Dá igualzinho. Então tu vende tudo que tu tem, paga as tuas contas e fica sem nada. Seria praticamente isso aí. E patrimônio líquido negativo leva ao estado de insolvência ou de falência, né? É o tal do cobertor curto. Tu vende tudo que tu tem, paga uma parte das contas e fica uma parte sem poder pagar. Tá? Então, quando o cara está falido, né? Então não tem o que fazer, não consegue pagar tudo o que deve com o patrimônio que tem. Seria praticamente isso aí a interpretação do patrimônio líquido, certo? Estrutura das fontes. Nós temos duas fontes de recursos. São os capitais próprios, que é o patrimônio líquido, tá? Os dois estão no passivo, né? E o capital alheio, ou seja, de terceiros. Então, que seria o passivo circulante mais o exigível a longo prazo. A gente tem aqui, né, na fórmula, o capital próprio, o ativo total, e o passivo circulante exigível a longo prazo, que seria a capital próprio, o patrimônio líquido, né, o resultado da conta, e aqui o capital alheio, certo? Bem simplesinho também. Vamos então aí a índice de origens de capitais. Tá? Quais são as origens dos capitais? Então, o índice de origem de capital é igual ao capital próprio, né, que é o patrimônio líquido, tá? Lembre-se bem, vezes 100, né, dividido pelo ativo total. Então, isso aí, esse índice de origem de capital vai dizer quanto do capital é próprio. Tá? A porcentagem que tu vai obter aí, se for 90%, quer dizer que 90% de tudo que eu tenho é meu. Tá? E 10%, complementarmente, é ali. Bem simples a interpretação também. Estrutura das aplicações. Tá? Então, vamos ver as aplicações de recurso aí. Giro dos negócios. Então, aqui tudo é bem simples, tá? Praticamente só copiar. Então, o capital de giro, o que é? É o ativo circulante. O que é capital de giro, pessoal? Aquilo que tu usa para girar, para trabalhar naquele ano. Não é coisa imobilizada, tipo terra, máquina, construções, não é assim. É o capital, aquilo que vai ser vendido, negociado naquele ano. Inclusive, dinheiro tem disponível. E o ativo permanente, né? Então, o ativo permanente, já abriu junto. Então, o ativo permanente, né, é o capital fixo. Tá? Então, aquilo que tu não vai vender esse ano. Tá? Então, que tu não vai vender nos próximos 365 dias. Tá? Fique bem lembrado, a gente já falou a respeito disso aí lá no balanço patrimonial. E o grau de imobilização do ativo, pessoal, esse aqui ele é uma característica do setor primário. Tá? Então, sempre que vocês trabalharem no setor primário, acredito que vão trabalhar, né? Esse aqui vai ser um número bastante alto, porque tem muito capital imobilizado. Tá? E a gente sabe que tu precisa de uma estrutura muito grande, cara, para produzir. Terra vale muito, máquina vale muito, então animais de produção hoje estão valendo bastante também. Então tu precisa de um alto capital. Né? Na cidade tu tem muitos negócios que tu faz, tu tem um capital fixo bem baixo e quase tudo capital de giro. Então aqui então ativo permanente, geralmente ele é muito alto nos negócios rurais, tanto faz da agricultura como da pecuária. Então tu pega o ativo permanente, divide pelo ativo total, geralmente vai dar um número bem acima de 90%, certo? Representa quantos por cento do capital é imobilizado.
Índices de liquidez, né? Nós temos 4 índices de liquidez, é praticamente uma comparação da capacidade de pagamento, ou seja, liquidez. Tu consegue pagar? Liquidez quer dizer isso aí na contabilidade. Tu tem liquidez, é porque tu paga. Se tu não tem liquidez, tu não consegue pagar. Então, a primeira liquidez compara o curto prazo, ativo circulante e o passivo circulante. Ó, os dois número 1 naquela estrutura que a gente botou para vocês do balanço patrimonial. Então, tu compara aquilo que tu tem para receber no curto prazo com o que tu tem para pagar no curto prazo. Tá? Então, receber no curto prazo, ativo circulante, ou já está em dinheiro ou vai transformar. Passivo circulante, contas que vencem no ano. Esses números vai dar de 0 a 1, tá, pessoal? Então, 0 a 1, a liquidez pode dar mais de 1. O número que vai dar ali é a seguinte interpretação. Para cada R$1 que eu tenho de dívida, eu vou ter aquele valor, por exemplo, se der 2,5. Então, para cada 1 que eu tenho de dívida, eu tenho 2,5 para receber ou para entrar de dinheiro. Sempre que der acima de 1, é positivo. Quando der abaixo de 1, é negativo. Quer dizer que eu não vou ter o dinheiro para pagar, certo? O quê? Se der 1, por exemplo, aqui, quer dizer, para cada 1 de dívida, eu tenho 1 para pagar. Se der 0,9, para cada 1 de dívida, eu vou ter 90 centavos para pagar. Tá certo? Bem facilzinha também a interpretação. Liquidez seca é igual à liquidez corrente, tá? Igualzinha. Ó, ativo circulante pelo passivo circulante. Só tu vai tirar as contas com liquidez duvidosa. Tá? Mesma conta, menos as com liquidez duvidosa. É alguém que tu vendeu e não sabe se vai ter que pagar, é uma conta duvidosa lá, uma lavoura que tu não sabe se vai colher. Então, geralmente é isso que a gente coloca e vai ter uma observação bem lá embaixo, na folha que eu passo para vocês na análise de balanço, com quais as contas de liquidez duvidosa. Tá? É praticamente isso aí. De repente, vendo alguma coisa que tu não sabe, não tem certeza se vai receber ou não, certo? Daí a interpretação é a mesma também. Eu vou ter tantos reais para pagar, as minhas contas de curto prazo, sem contar com as contas de liquidez duvidosa. A liquidez seca é mais segura que a corrente. Tá? Vamos adiante. Liquidez geral. Aí já vai envolver o longo prazo. Ativo circulante mais o realizável a longo prazo. Passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Então, as contas que eu tenho para pagar, tanto de curto como de longo prazo, eu vou ter tantos reais para pagar a elas. Tá? Então, isso é a liquidez geral. Se der 1, quer dizer que eu vou pagar as contas e não me sobra nada. Se der mais que 1, se por exemplo dá 2, eu tenho 1 de conta de dívida e vou pagar, eu tenho 2 para pagar, certo? Sempre na proporção, é claro. Liquidez imediata é os recursos disponíveis em relação ao passivo circulante. Então, se tu quiser pagar hoje tuas contas, eu quero pagar tudo hoje. Então, eu vou pegar o que eu já tenho em dinheiro. Eu tenho soja lá na cooperativa, não é dinheiro. Dinheiro é o que eu tenho na poupança, na conta corrente e no caixa. Tá? Então, é somente isso aí. É recurso disponível. Tá? Compara com o passivo circulante. Geralmente dá negativas aqui. Então, mas não é uma coisa que se preocupe muito. Só que só vai me dizer, não, eu quero pagar todas as minhas contas hoje. Posso ou não posso? Simplesmente isso aí. Por isso que é interessante de saber. Se der positivo é melhor, né? Com certeza. Índice de endividamento. Tá? Então, participação de capital de terceiros, que seria o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, nos recursos totais, que é o ativo total. Tá? Então, isso aí tu vai te dar quantos por cento de todo o meu patrimônio, de todos os meus bens e direitos, né, que eu devo. Simplesmente isso aí. Tá? E participação de capital de terceiro sobre o patrimônio líquido. Tá? Então, é a mesma conta lá de cima, só trocando o ativo total pelo patrimônio líquido. Tá? Essa aqui, geralmente, instituições bancárias, elas têm um certo cuidado, né, quando isso aqui dá acima de 60%. Quer dizer que do patrimônio que já é teu, não do patrimônio que tu tem. Tá? O patrimônio que tu tem, tu pode ter dívidas dele. Né? Então, do patrimônio que tu já pagou, que é o patrimônio líquido, aquele que é teu mesmo, né? Não deve mais, quantos por cento dele tu deverias, se tu fosse pagar. Tá? Então, geralmente quando está acima de 60%, a instituição bancária começa a negar os créditos, tá certo? E seria isso aí, né? Então assim você controla o patrimônio do estabelecimento e a sua evolução. Vocês vão ter mais algumas contas ali abaixo, que vão receber no material que eu vou mandar, pessoal. Só que aquelas contas ali só vão conseguir fazer abaixo de uma linha, até aí vocês fazem. Abaixo da linha só quando tiver o demonstrativo do resultado, que vai ser numa aula que está por vir, certo? Obrigado, até a próxima.